Graça e paz, queridos. Quando ele viaja pela graça de Deus, às vezes ele nos escala para trazer para a igreja dele o que o Espírito Santo coloca no nosso coração, né? Mas na verdade é assim. Eu lembro que a primeira vez que eu ministrei a palavra lá no prédio antigo, quem estava lá? Foi em uma terça-feira, Tadeu. Eu falei que eu tinha um sonho. Quem lembra o sonho que eu tinha? Dois, na verdade. O cabelo, você sabe. E o outro, qual era o outro? Não, a água do copo era mais fácil. Era o quê? Alguém falou aí. A moto. Quem falou a moto? Celso lá atrás. Eu falei que eu tinha dois sonhos, né? Um sonho era ter um cabelo assim feito do pastor Marcos. Não sei por que a risada, mas tudo bem. E o outro sonho que eu tinha era ter um Harley Davidson, né? E andar de moto, sem capacete, com os cabelos voando ao vento. Na verdade já se passaram alguns anos e esse sonho não se realizou ainda, irmãos. E cada dia que eu olho no espelho está mais longe ainda, mas tudo bem, né? Vamos lá, eu sei que tem alguns invejosos aqui que querem chegar no meu nível, mas tudo bem, né? Mas brincadeiras à parte, realmente eu queria, isso era um sonho, né? Um sonho meu, mas eu não vim aqui para falar dos meus sonhos hoje. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus aí, no livro de Ruth. Abra aí sua Bíblia no livro de Ruth. Se você não trouxe a Bíblia, Eduardo vai colocar aqui o slide. Livro de Ruth. Todo mundo encontrou? Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui da Bíblia. Antes de eu tomar um pouquinho. Cadê Thales? Está aí? Thales está aí? Não. Lavaram esse copo esse final de semana. Alguém lavou esse copo? Porque eu ia pedir para não lavar o copo, para me pegar unção. Mas eu esqueci de avisar, né? Vou tomar uma aguinha mas eu queria que não tivesse lavado, porque foram tantas bocas ungidas aqui que eu queria pegar unção, mas tudo bem. Mas queridos, o título da nossa palavra esta noite, volta aí, Eduardo, por favor, o slide. É da casa do pão para as montanhas de Moabe. E aí eu queria que você lesse agora comigo no livro de Ruth. Pode passar, Eduardo, por favor. Nós vamos ler do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 6. E diz assim a palavra de Deus: Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém, de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Até aí. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, consagrar esse Tadel, esse culto, que tudo que venha a ser feito aqui, que tudo que venha a ser falado aqui, Deus, seja para a honra e glória do Teu nome, que não seja mais eu que fale, mas o Senhor que fale através de mim, que o Senhor possa estar usando, Senhor, a minha vida, Deus, não por merecimento, mas porque o Senhor é bom, porque
porque o Senhor quer trazer uma palavra nova para o teu povo. O Senhor quer trazer uma palavra, Deus, que está em teu coração. Assim eu creio, Senhor, que o Senhor possa estar me usando, mas que toda honra, que toda glória seja para o Senhor. Que se sair alguma coisa boa, Senhor, de mim, seja tua, Senhor. O louvor, a honra e a glória seja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o livro de Ruth, na verdade, ele já foi pauta de várias e várias palavras. Eu creio que todo mundo aqui já ouviu alguma pregação sobre o livro de Ruth. Quem nunca ouviu nenhuma pregação sobre o livro de Ruth? Nunca ouviu, nunca. Faz efeito, pastor Rodrigo, 5 mãos levantaram, obrigado. Então, se você não ouviu nenhuma pregação sobre o livro de Ruth, procure na internet, leia o livro de Ruth. São 4 capítulos. É um livro muito curto, muito gostoso de ler. É uma história linda. A história de Ruth é uma história linda. No começo começa meio trágico, mas quando vai do segundo para o 4º capítulo, a coisa começa a mudar de figura. E realmente é uma história muito bonita. É uma história de amor de Ruth com a sua sogra Noemi. Sinceramente, eu acredito que hoje não haja mais nora como Ruth, porque realmente, a mulher ela disse: não, eu vou com você para onde quer que for, o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo, só a morte vai nos separar. Então realmente você vê que é uma história de amor. É uma nora que amava mesmo a sua sogra com unhas e dentes, e que só a morte separou, E aí você pode depois ler em casa essa história, muito bonita. Mas, queridos, o que eu quero me adentrar aqui é o seguinte: a Bíblia fala o foco dessa história aqui. Tudo começou por causa de quem? Do marido de Ruth. Aliás, perdão, de Noemi. Sim ou não? Um homem, um chefe de família, que chega para sua casa um dia, determinado dia, e ele diz: mulher, arruma as coisas, pega os meninos, junta as galinhas, faz uma trouxa de roupa aí, o cadeado vai ser um nó, e nós vamos embora daqui. Nós vamos embora de Belém. E a palavra Belém, ela é a tradução dela é casa de pão. Casa de pão, ou casa do pão. Belém significa casa do pão. E a Bíblia relata também que no tempo dos juízes, ela deixa bem claro que no tempo em que governavam os juízes, houve fome no país. Então, esse homem, ele morava na casa do pão. Ele tinha juízes que governavam uma nação. Desse tempo até então não existia rei para governar o povo de Israel. E Elimeleque um dia ele surta e diz assim: mulher, vamos embora. E ela, como uma mulher obediente, uma mulher temente ao Senhor, acredito eu, ela obedece seu marido, pega seus 2 filhos e vão embora. E ela vai embora para a terra de Moabe. A terra de Moabe, ele era uma terra montanhosa. Acredito eu que era uma terra seca. Hoje se localiza onde é a Jordânia. Então era uma terra seca, era uma terra montanhosa. E eles deixam tudo. Deixam família, eles deixam amigos, eles deixam a proteção do seu povo e vão para uma terra de um povo que era inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Eles não eram pessoas que eram íntimos do povo de Deus. Não, eles eram pessoas apáticas, eram pessoas separadas. E eles vão embora. E os filhos, Malom e Quilion, eram jovens solteiros. Tanto é que diz que saíram os 4. E ele continua falando e diz que assim que chegar, poucos dias que chegaram lá, Elimeleque morre. Então o esteio da casa foi quebrado. Eles saíram de um lugar estranho para um lugar estranho, saíram da sua parentela, mesmo com dificuldades, mas saíram para um lugar estranho. E por algum motivo, a Bíblia não relata o que houve, se ele adoeceu, se mataram, não, diz que ele morreu. Ele morreu. E aí fica a mulher, a viúva e seus 2 filhos para tocar o barco. E eu já ouvi até pregações, a Bíblia não relata isso às vezes é especulação do pregador, tal, que é aquela parábola que Jesus fala, daquele homem que desmanchou o seu celeiro e que construiu um celeiro maior para arrecadar bens, para juntar tesouros. Já ouvi em pregações que Jesus estava se referindo a Elimeleque, tá?
Já ouvi em pregações, a Bíblia não relata isso. Mas às vezes o cara gosta de dar aquela enfeitada, né? Que ele construiu um celeiro, e um celeiro grande, e a morte chegou esse louco, e eu vou te pedir tua alma hoje, o que tem preparado para ti? Então, a Bíblia não relata. Estou contando aqui uma história que eu ouvi uma vez na pregação, para que vocês possam entender. Mas aí esse homem, queridos, ele morre. E o que acontece? Os seus 2 filhos, eles tomam para si mulheres estrangeiras, mulheres que não eram da sua linhagem, da sua origem, e casam. E a Bíblia diz que mais ou menos eles viveram uns 10 anos e morreram os 2 também, Malom e Quilion. E aí você pode dizer, certo, Adnaldo, até aí tudo bem, né? Pessoas nascem e pessoas morrem, realmente. Só que aí é onde mora o segredo da questão, o que da história. Elimeleque, a palavra Elimeleque é Deus é rei. Elimeleque, o nome Elimeleque, está ali, Eduardo colocou, Deus é rei. Então, nós temos 2 filhos, Daniel, que está aqui, e Josué, que ficou em casa com a mãe. Mas quando nós fomos, eu digo nós, né, que foi, lógico que foi Karine, mas nós combinamos, quando nós fomos engravidar de Daniel, recebemos uma palavra profética que seria um homem, e nós já começamos a pensar no nome dele. Que nome nós vamos dar a nosso filho? E aí nós começamos a estudar, começamos a olhar, começamos a ver nomes, significado de nomes, e aí escolhemos Daniel, Deus é juiz. Passou um tempo, Josué, Karine engravida de novo, e nós começamos, fizemos ultrassom, e aí descobrimos que seria um menino, outro menino. E aí vamos estudar tal Josué. Então eu acredito que a grande maioria dos evangélicos, né, eles colocam o nome nos seus filhos que simbolizam alguma coisa, simbolizam uma bênção, que simbolizam um momento feliz da sua vida. Não só nos filhos. Às vezes você vai também abrir um negócio, você vai fazer um empreendimento, e você procura colocar um nome que traga a bênção de Deus, sim ou não? Aí você vê aí, lanchonete El Shaddai, né? Hotel Shalom, né? Que aquilo ali não tem nada de Shalom, mas o nome do hotel é Shalom, né? Enfim, você vai colocando coisas que atraiam a presença de Deus para a sua casa, para a sua vida, amém? Pelo menos é para ser assim. Mas aí você vê Elimeleque, Deus é rei. Um nome bonito, sim ou não? Quem colocaria o nome desse seu filho, Elimeleque? Eu colocaria. Deus é rei, é um nome bonito. Alguns riram, não sei porquê, não, Milton? Colocaria não, mas é um significado bonito, sim ou não? É bonito, né? Aí ele escolhe uma jovem para casar, Noemi. O nome de Noemi, doçura. Veja mesmo, irmãos. Qual é o homem que está aqui que não queria casar com uma mulher doce? Rapaz, é o sonho de todo homem, uma mulher doce, é ou não, irmãos? Os homens, sim ou não? Sim, irmãos. Ou você quer casar com uma mulher amarga, azeda? Misericórdia, né? É melhor doce, agora tem que ter o equilíbrio para não ficar diabético, né? A doçura não pode ser tão grande e nem tão azeda, tem que ter o equilíbrio. Mas aí, queridos, esse casal tem 2 filhos, né? Primeiro, Malom. E o significado no Malom, doença. Misericórdia. Misericórdia, né? Imagina você ter um filho, doença, vem cá. Aí o menino vai para o colégio, faz a matrícula. Como é o nome do seu filho? Doença da Silva. E? Diga aí. Doença de Almeida. Doença de Chagas, ó. Aí, né? Imagine, aí ia ter aquele gaiato que ia dizer aqui: ô, doença feia, vem cá. Irmãos, ia ser um trauma para essa criança. Terrível, né? Aí nasce o outro, a mulher engravida. Aí nasce Quelion. Aí ele bota o nome do cara de fraqueza. Misericórdia, irmãos. Doença e fraqueza. Eu não sei dos 2 qual é o pior. Imagine você com 2 filhos, homem já. Ô, doença, vem cá, doença. Ô, fraqueza, vem cá, fraqueza. Vamos ali, fraqueza, vamos lá comigo. Doença, vamos lá, vamos para a roça. Fraqueza, bota força, fraqueza.
Imagina, irmão, a situação. Não ia ser hilárico? Ia. Mas está aqui. Né? O cara que tem o nome Deus é Rei, o cara que pelo nome dele profetiza que o Senhor é Rei, ele está em um estado espiritual tão mal, mas tão mal, que ele bota o nome de 2 filhos, doença e fraqueza. E na Bíblia nós temos um caso muito conhecido, né, de um homem que teve um nome que perturbou ele por muitos e muitos anos. Quem imagina quem é? Quem? Jacó. Fala com fé, irmãos. Jacó. Fala com fé, fala com medo não. Então Jacó, irmãos, ele sofreu isso aqui. Jacó, ele sofreu. Imagine você passar uma vida, ou enganador, ou usurpador. Vem cá, enganador, vem cá. Imagine, hoje em dia tudo causa um trauma, né? Você não pode dar uma palmada no filho que não foi traumatizado. Você não pode dizer que ele é feio, que ele fica traumatizado. Não pode dizer que ele tem a cabeçona, fica traumatizado. Né? Então tudo causa um trauma na criança. E eu acredito que realmente cause. Mas imagine uma criança com o nome de Jacó, enganador, usurpador, né? Com o nome de doença, com o nome de fraqueza. O trauma que esse povo sofreu, porque na cultura judaica, o nome, ele tinha um peso muito forte, porque você estava expressando o seu sentimento naquele momento, o que você estava sentindo. O que é que eu estou sentindo hoje? Poxa, eu estou alegre, vem cá alegria, né? Sara, quando escuta o anjo, riso. Então expressava o que estava no seu interior. Então esse pai estava expressando aqui para a nação que ele tinha uma fraqueza e tinha uma doença dentro de casa. Qual era essa fraqueza? Ou qual era essa doença? A Bíblia não relata. Mas se nós formos analisar, no tempo dos juízes, o período foi marcado por uma transição muito grande. Todo juiz, quando era instituído por Deus, o povo de Israel não estava bem, o povo estava em pecado, o povo estava longe do Senhor, estava adorando outros deuses, e aí Deus ia e corrigia aquele cara, e corrigia o povo de Israel, e lá às vezes levantava outro juiz, o povo se consertava. Passava um tempo bom, aí caía de novo, adorava outros deuses, se afastava do Senhor, voltava para a idolatria, aí Deus levantava outra pessoa. Queridos, tem diferença de hoje em dia? Hoje em dia, a situação que nós vivemos, né, não temos mais juízes para governar o povo, mas nós temos pastores que levam o rebanho, nós temos pastores que dão a vida pelas ovelhas. E aí eu quero te perguntar, o período dos juízes, onde havia prostituição religiosa, onde havia imoralidade do povo de Deus, é diferente de hoje? Não é, irmãos. Então, Eclesiastes diz que não existe nada novo embaixo do céu. Tudo se repete. A gente vai e volta, vira e voltamos para a mesma situação. O povo aqui, ele estava numa decadência moral muito grande. Muito grande. E aí eu comecei a meditar nessa palavra hoje. E eu acredito, irmãos, que nesse contexto aqui, onde esse pai estava, onde esse homem estava, onde esse dono de casa estava, no momento em que a esposa dele engravidou, provavelmente ele não estava bem com Deus. Provavelmente ele não estava bem na sua vida devocional. Provavelmente ele estava chateado com algum juiz, com algum sacerdote, ou com alguma situação do contexto geral de Israel. Porque o cara que tem um nome de que Deus é rei, não é isso? Deus é rei. O cara que casa com mulher que é doçura, botar o nome de um filho de doença, não venha dizer a mim que o cara desse está bem. Aí nasce o outro, ele em vez de consertar piora, bota o cara fraqueza. Um homem desse, irmãos, por mais conhecedor que o judeu seja da palavra de Deus, ele não está bem, ele não está beleza, ele não está com as suas faculdades mentais legais. Porque só uma pessoa que passa por algum bullying, que passa por alguma situação constrangedora, sabe como é difícil aquilo ali.
Quem já passou por uma situação constrangedora aqui? Levanta a mão. Amém. É bom? Porque se você disser que é bom ser constrangido, aí a gente vai ter que levar no psiquiatra, para você estar bem complicada a situação. Ninguém gosta de ser constrangido. Eu tenho meus direitos. Olhe, eu gosto de fulano, mas não piso no meu calo. É assim? É assim. Não adianta, porque eu sou crente, eu sou espiritual. Amém. Mas se pisar no seu calo, às vezes você... Peraí. Ei, irmão, que é isso? Vai à justiça, viu? Pequenas causas. Conselho tutelar. Né? Ó, o Ministério Público está ali, viu? Então, irmãos, quando a gente leva um apertozinho de alguma situação, na hora, nós já queremos reivindicar o nosso direito, sim ou não? E eu acredito que esse homem não estava bem. Porque voltando um pouquinho para Jacó, Jacó ele sabe o que ele sofreu com a situação que ele viveu quando criança. Até o dia que ele tem um encontro com o Senhor e Deus pergunta: qual é o teu nome? O que ele diz? Jacó, né? Se Deus perguntasse hoje a você: qual é o teu nome? O que é que você diria a Deus? Senhor, meu nome é Edinaldo. Mas o que significa Edinaldo para mim? O que significa Daniel para Daniel? Se Deus perguntar a você hoje: qual é o teu nome? Você vai dizer o que a ele? E Jacó abre o coração: Deus, ó, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu enganei meu irmão, eu comprei a primogenitura dele por um prato de sopa. Eu acredito que Jacó rasgou o verbo com Deus. E aí Deus muda a história de Jacó. Não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. E a partir daquele dia, a história de Jacó foi mudada. E acredito eu que Jacó sabia tanto o peso que teve, porque se você for ler mais alguns capítulos lá na frente, em Gênesis 35, 18, depois você lê aí, você marca, depois você lê. Em Gênesis 35, capítulo... Vamos abrir? Abra lá. Abra aí em Gênesis 35. Vamos passear um pouquinho aqui na Bíblia. Se você não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, viu? Se tiver dificuldade de achar. Ninguém riu, foi uma piada. Me ajuda aí. Ninguém riu de novo. Se você não sabe onde está Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. É uma piada, todo mundo ri. Ajudar o pregador aqui em cima, gente. Você não sabe o peso que é aqui não. Ninguém riu, misericórdia. É melhor o pastor contando a história dele aqui. Melhorou. Gênesis 35, capítulo 18. Diz assim: ao sair-lhe a alma, porque aqui no caso era Raquel que estava dando a luz ao último filho. Diz assim: ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Isso no caso foi a parteira que deu o nome de Benoni. E o nome Benoni, ele é filho da dor. O nome Benoni, ele significa filho da dor. E acredito eu que Jacó estava ali pegando o menino. Eu acredito que Jacó estava pegando a criança ali. E a parteira diz: olha, isso aqui vai se chamar filho da dor, porque matou a mãe, né? A dor foi tão intensa que a mãe morreu. E aí eu vejo o que é que Jacó diz: mas seu pai lhe chamou de Benjamim, que significa filho da mão direita. Então veja que no momento decisivo para a vida daquela criança, o pai que tinha sofrido uma vida inteira por causa do nome, o pai que tinha sofrido uma vida inteira por causa da escolha do nome que quando ele nasceu ali, ele mudou a história de Benjamim. Então o cara deixa de se chamar de filho da dor para se chamar filho da mão direita. Acredito eu que Jacó disse: não, deixa eu pegá-la aqui com a minha mão. E ele pega a criança com a mão direita e diz: não, isso aqui vai se chamar filho da mão direita. Então veja a influência que nós temos no mundo espiritual. Nossos filhos, de nossos discípulos,
de nossa cidade, de nossa casa. Queridos, às vezes nós não estamos levando muito a sério. E nós vivemos aqui momentos no final de semana onde o céu desceu. Literalmente o céu desceu aqui. Quem estava aqui no congresso, na escola? Desceu ou não desceu o céu? Desceu. Sabe? Mas aí o pastor Rodrigo falou uma coisa aqui no domingo que eu achei interessante. Ele disse: o desafio não é isso aqui não. Porque a gente está cheio aqui, está pegando fogo e tal, e está pulando, está correndo, está gritando, está dando glória a Deus. Amém. O desafio vai ser segunda-feira. O desafio foi hoje. O desafio vai ser amanhã. E às vezes tudo que nós recebemos em 3 dias, pagamos para receber, porque tem um custo à escola. Você paga a sua inscrição, você se esforça para vir. Aí você recebe tudo aquilo no final de semana. E na segunda-feira começa a desmanchar. Com a sua própria boca, com a minha própria boca. E eu quero dar um testemunho aqui sobre essa questão da fala, da boca. E eu estou sendo muito chato lá em casa. Está aqui meu filho que pode, né, testificar o que eu estou falando. Quando o pastor André Rúmel estava aqui, nós fomos jantar numa determinada noite, na casa de Cris, inclusive. E Cris fez um frango a 4 queijos, 6 queijos, 10 queijos. É tanto queijo que eu nem sei quantos queijos tinha. Mas é um negócio do céu. E eu brincando, eu disse assim: rapaz, matuto é uma tristeza. Só sabe comer queijo de coalho quando come um negócio desse dá dor. Eu disse assim: matuto não, pobre é uma tristeza. Só sabe comer queijo de coalho come isso dá dor de barriga. Aí ele me chamou assim à parte: Ednaldo, vem cá. Aí eu sei, lá vem cajadada aí. Diga aí, pastor. Ele disse: olha, você está muito longe de ser pobre. Ah, pastor, eu estava brincando. Calma aí. Você está muito longe de ser pobre. Então, mesmo brincando, não diga isso. Porque quando nós dizemos uma palavra de maldição sobre a nossa vida, nós trazemos essa realidade para o mundo espiritual. Mas, pastor, eu estava brincando. Eu sei que foi uma brincadeira. Mas você não pode dizer que você é pobre. Você não é pobre. Você não sabe o que é pobreza. Aí eu baixei a minha cabeça grande, né? Disse: pastor, o senhor está certo. Desculpa aí a brincadeira. Disse: não, fica a dica. Mas eu guardei aqui no meu coração, irmãos. E no outro dia eu cheguei em casa e Daniel estava brincando com Josué. E ele falou uma palavra com ele que eu não lembro o que foi. Mas não foi uma palavra de bênção. Foi um apelido: tu é chato, tu é enjoado, tu é complicado, uma coisa assim. Eu sei, você está amarrado. Diga isso não, viu? Diga isso, seu irmão, não. A partir de hoje, aqui em casa, nós vamos medir as brincadeiras que a gente tira dentro de casa um com os outros. Nós vamos medir as palavras que a gente tira dentro de casa com os outros. Porque eu entendi naquela advertência do pastor que nós somos responsáveis pelo que nós profetizamos, pelo que nós falamos para a nossa vida principalmente e para a vida dos outros. Então é um desafio para mim também, sim, muito grande, mas eu estou me policiando. Então dentro de casa, brincadeira, dizer assim: mas menino, esse menino é chato, não digo mais. Esse menino é complicado, não digo mais. Burra nunca chamei, né? Essas coisas assim nunca chamei com meus filhos. Mas alguma coisinha que eu dizia que era chato, que era abusado, isso aqui lá, não digo mais. Eu tenho me policiado, eu tenho aprendido a domar a minha língua. Então fica a dica para você, certo? Não sei nem porque eu contei esse testemunho, mas tudo bem. Mas aqui, volto na palavra, Jacó, ele muda a história de seu filho, né? Jacó mudou a história de Benjamim. E aí, quer dizer, eu volto para a casa do pão, eu volto para Elimeleque, e eu não consigo entender como é que um homem que conhecia a Deus, um homem que tinha a presença de Deus na sua vida, bota 2 maldições na vida dos seus filhos. O cara sai da casa do pão para ir para uma terra seca. O cara leva a família, que é a base, que ele é o protetor da família, para ir para uma terra seca. E queridos, às vezes nós nos preocupamos com o local. Ah, se eu tivesse na igreja famosa aí, pensa aí em uma igreja famosa. Se eu tivesse na igreja de fulano de tal, eu já era um cara, já estava em alto nível, porque lá eu ia ter uma chance, não sei o que lá e tal. Não, se eu estivesse trabalhando na empresa fulano de tal, talvez eu fosse até um gerente, um vice-diretor.
Se eu tivesse fazendo, se eu fosse um empresário, se eu estivesse trabalhando para mim, talvez. Então, às vezes a gente coloca muito, talvez, nós colocamos muito, queridos. O local não presta. Ah, por que isso não presta? Aí eu quero te fazer uma pergunta: aonde era que Lúcifer estava? Quem sabe onde Lúcifer estava? No céu. Pode falar, no céu. Aí, ó. É bom ouvir vocês falar de vez em quando. No céu, gente. Lúcifer estava no céu. Se você não sabia disso, ele estava lá, morando, regendo, louvando ao Senhor. Lúcifer estava num lugar bom ou ruim? Bom, gente. E o que foi que ele fez? Se rebelou. Se rebelou contra Deus. Vou subir e vou me sentar na mesmo patamar de Deus. Foi isso que veio para o coração de Lúcifer. Então não é o lugar, porque se fosse o lugar, Lúcifer não tinha pecado. José estava onde? Em determinado momento da sua vida, quando foi preso, ele estava onde? Aonde? No spa, não era? Levando uma massagem lá nos pés. Estava no calabouço. Diga aí, calabouço. Está todo mundo aqui? Amém? Chacoalhe seu irmão aí, chacoalhe ele aí, vá. Chacoalhe seu irmão. Pergunta se você está aqui, meu irmão. Pronto. José estava onde? No calabouço, gente. No calabouço, irmãos. Então não é o lugar que vai influenciar se eu vou ficar bem ou se eu vou ficar mal, mas a minha atitude que vai diferenciar o que eu vou fazer, o que eu vou ser, aonde eu vou chegar. É da maneira que eu lido com a situação, é da maneira com que eu ajo com Deus. Isso é que vai diferenciar aonde eu vou chegar ou não. E o cara sai da casa de pão porque estava passando fome, né? A Bíblia diz que existia fome, mas não era só ele que passava fome, não era só a família dele que tinha necessidades. Todo Israel passava por provação naquele momento. Todo Israel. E aí, queridos, eu elaborei 3 pontos. E já vou caminhar para o final, tá? Pode passar, Eduardo, por favor. 3 pontos que eu analisei na vida de Elimeleque. O primeiro, aliás, vou começar pelo terceiro, que poderia ser o primeiro, mas pode deixar assim mesmo, dessa ordem aí. O terceiro, vamos começar do terceiro. Elimeleque estava amargurado. Quem concorda comigo? Pode discordar, se tiver, fique à vontade. Quem concorda? Amém. 10 irmãos levantaram a mão. Aprendi com o pastor Rodrigo esse negócio. 10 irmãos levantaram a mão, glória a Deus. Queridos, não tem como um homem desse, não tem como um homem que viveu no meio dos juízes, que viveu no meio do povo de Deus, que viveu vendo os milagres do Senhor, ouvindo os seus antepassados, o que viveram, o que colheram, a travessia do Mar Vermelho, como Deus agiu, como Deus fez, como Deus faz. Não tem como um homem desse sair da terra do pão para ir para a terra montanhosa, se um homem desse não tivesse amargurado, queridos. Um homem desse, eu acredito que o coração dele estava muito arrebentado, muito sujo. Muito sujo. Josué diz assim: pai, a gente não pode mentir para não ficar com o coração sujo, né? É, Josué. Eu acredito que Elimeleque estava com o coração em frangalhos. Com o que, Naldo? Se você ler a Bíblia, você vai ver, como eu já falei aqui, que a época dos juízes não era uma época fácil. Não era uma época onde era só flores, só maravilha. Não, eu vou citar o nome de 2 aqui. Eli, a Bíblia fala que Eli foi um homem de Deus, mas que num determinado momento da sua vida, Eli se acostumou tanto com o Senhor, Eli estava tão acomodado na sua velhice. A Bíblia diz que Eli era um homem gordo, nada contra os gordos, tá? Eu também estou acima do peso, nada contra os gordos, mas a Bíblia diz que ele era gordo, então ele não fazia mais jejum, ele não se preocupava mais com o rebanho, ao ponto de Ana ir lá e se derramar aos pés do Senhor. Depois você lê lá, se quiser, 1 Samuel, Ana está lá se derramando aos pés do Senhor no templo, está orando, e ele passa por ela tão insensível ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, que diz assim:
Ô pinguça, uma hora dessa, atrás aqui, cheio de vinho, pelo amor de Deus, homem. É assim ou não? Você já leu o 1 Samuel, você lê lá, depois você lê em casa. Ele não usa essas palavras, lógico. Mas se fosse hoje, seria mais ou menos assim. Mulher, rapaz, embriagado uma hora dessa, e ele enxuga as lágrimas. Não, meu Senhor, não, eu estou aqui derramando a minha alma aos pés de Deus. E aí eu acho que ele, sei, tá, pisei na bola. Vai, o Senhor te conceda o teu desejo. Então a Bíblia diz que Eli era um homem de Deus, mas os seus filhos, Ofni e Finéias, uma negação. 2 filhos de profeta, um homem de Deus, mas os filhos deles, 2 derrotas. O outro, Samuel, a Bíblia fala que Ana engravidou e que ela fez uma promessa que levaria o menino para a casa de Deus, e levou, cumpriu a promessa que fez, cumpriu a promessa, leva Samuel para a casa do Senhor. Samuel, o cara, menino jovem, criança ainda, tão sensível que escuta Deus falar de madrugada: Samuel, 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 mais ou menos assim. E ele levanta: pois não, meu senhor, estou aqui. Não, pai, não chamei não, vai deitar. Aí o coitado vai deitar, e de novo, aí levanta, aí vai deitar, de novo. Aí veja a insensibilidade de Samuel, de Eli, a insensibilidade de Eli. Aí chega ali: rapaz, já sei, olha, se tu ouvir de novo, diz assim: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E aí sim a coisa começa a mudar de figura. Mas aí você vai olhar no final da história, os filhos de Samuel, 2 derrotas. 2 derrotas. É tanto que o povo chega para Samuel e diz: Samuel, a gente quer um rei. Depois você lê lá, depois você lê aí, 1 Samuel 8, do 1 ao 6. Os homens eram tão corruptos, os filhos de Samuel, que o povo se cansa dessa Samuel. Cansei, cansei desses caras. Vamos ler, a gente tem tempo ainda, só vai até meia-noite hoje, o pastor liberou. Vamos ler lá, 1 Samuel 8, do 1 ao 6. Abra aí sua Bíblia. Está todo mundo vivo? Amém. Vendo que é bom chaclezar o irmão? Todo mundo encontrou aí? Vamos lá, 1 Samuel 8, do 1 ao 6. E diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciões todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que o governe. Então Samuel orou ao Senhor. Então veja que a situação estava tão complicada, o povo estava tão cansado de pagar suborno, que chegou e disse: não, Samuel, pelo amor de Deus, constitui um rei aí, ora ao Senhor, constitui um rei, porque a gente não aguenta mais não. Irmãos, está diferente de hoje? Não está diferente de hoje. Então nós temos o dever, a obrigação de orar pelos nossos pastores. Nós temos a obrigação de clamar pela vida deles. Por quê? Porque nós conhecemos nossos pastores. Então é um homem e uma mulher de Deus, é um casal de Deus, que tem dado literalmente a vida pelas ovelhas. Nós temos a obrigação de honrar a vida desse casal. E o pastor não pediu para falar isso, tá, gente? Não é babação não. Mas quando a gente analisa a palavra de Deus, a gente vê homens de Deus que os filhos estão nem aí
para o Senhor. Mas nós vemos um casal que tem dado a vida pela igreja, que é honesto, que ama fazer as coisas para Deus. Então nós temos pelo menos a obrigação de orar por eles, de colocar a vida deles diante do Senhor. Amém, queridos? Então, voltando aqui à palavra, né? Pulei para o 3 ali. Ninguém tira do meu coração que esse cara era um cara amargurado. Provavelmente com os juízes, provavelmente com os sacerdotes. Queridos, eu quero dizer a você o seguinte: as pessoas, elas vão nos ferir. As pessoas, elas vão nos decepcionar. É verdade. As pessoas nos decepcionam. Talvez eu já tenha decepcionado você aqui. Algum de vocês aqui, não sei. E você não teve coragem de falar comigo. Mas talvez já decepcionei você. Talvez o pastor já pisou na bola com você. Por quê? Porque nós somos humanos. Pessoas decepcionam pessoas. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. Não que eu não possa confiar em meu irmão. Posso. Mas depositar a minha confiança só no Senhor. A Bíblia diz: maldito o homem que confia em outro. Uns confiam em cavalo, outros em cavaleiros. Porém eu confio no Senhor. Então nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. Tá? Então esse é um ponto. Segundo ponto, agora eu vou voltar para o primeiro lá. Tá? Foi o terceiro, volta para o primeiro. Elimeleque, ele estava sem direção para onde ir. Provavelmente ele estava sem oração, sem comunhão com Deus. Ele estava sem discipulador. Ele estava sem um conselheiro. Porque a Bíblia não relata nada disso. A Bíblia diz que ele chegou e disse: ó, vamos embora. Vamos embora. Né? Então, amados, o que acontece às vezes? Nós estamos agindo por impulso. Nós estamos agindo embaixo da nossa força, embaixo do nosso poder, embaixo da nossa vontade. E às vezes você diz: ah, mas o meu discipulador, não sei o quê, mas o pastor, sei lá. Tudo bem, existe o discipulador, existe o pastor, é muito bom, é maravilhoso, mas o teu primeiro discipulador tem que ser o Espírito Santo. O teu primeiro conselheiro tem que ser o Espírito Santo. Se você vai fazer alguma coisa e você não ora, você não pede a direção de Deus, e você não ouve Deus falar com você, aí você quebra a cara. Aí o que é que a gente diz? Primeira coisa, o que é que a gente diz? Mas Deus, o senhor não viu não? O senhor não viu que dá errado não? E eu imagino Deus falando assim: rapaz, eu vi. Mas tu perguntasse a mim? Primeira coisa que a gente faz, irmãos, quando algo dá errado: mas Senhor, sim ou não? Eu estou falando alguma mentira? Mas Senhor, sou teu servo, sou dizimista, eu orei, né? Pastor André, eu orei, sou dizimista, e o Senhor deixou que o gafanhoto levasse minha reservinha aí. Será que o Senhor orou mesmo? Será que esse homem aqui, ele orou? Será que ele foi responsável pela situação que ele se encontrava? E aí muitas vezes você se coloca numa situação difícil e coloca outras pessoas, coloca os demais. Porque se você for continuar ali no texto de Ruth, e você ler em casa, lhe aconselho, ela vai dizer: o Senhor pesou a mão sobre mim. Botou a culpa em quem? Em Deus. Não tem que ter um culpado na história? Quem é o culpado? É a serpente. Não, foi a mulher que tu me desse. Não, foi a serpente que tu criasse. Aí a pobre da serpente olhou para um lado, olhou para o outro. E aí, serpente, de quem é a culpa? É minha, né? Tem mais ninguém botar a culpa? Então a mulher da Elimeleque disse: não, Senhor, o Senhor pesou a mão sobre mim. Não, gente. O Deus não foi Deus. Eu creio que não foi Deus que pesou a mão sobre essa mulher. Eu creio que foi um homem com uma mente cauterizada, um homem que estava amargurado, que estava cansado da situação e que disse com a sua própria vontade: vou embora. Fui. E partiu. E o segundo e último ponto, ele tinha sua mente cauterizada, endurecida. Ele estava inflexível, totalmente inflexível. E às vezes você conversa com pessoas
E o cara diz o seguinte, interessante. Às vezes tem situações, você vai fazer um aconselhamento, por exemplo. Aí você vai fazer o aconselhamento e você chega lá e diz: se fosse tu, eu ia por aqui, ó. Tu pega aqui esse retão, tu vai-te embora, bicho. Não tem errado, tu pega aqui, tu vai sair na porta lá. Tá vendo? Você aconselhou, né? Aí o cara vê e diz: rapaz, mas eu não vou por aqui não. Eu vou entrar aqui nessa cadeira, aí eu vou entrar ali, fazer uma curvinha na outra, aí vou entrar ali, vou entrar e tal. Aí lá na frente eu entro naquela porta preta e vou sair lá na frente daquela outra porta que está fechada. Para aí. Então, para que você pediu conselho? É ou não? Gente, se você não quer conselho, não peça conselho. Se você não quer dar ouvido ao seu discipulador, não enche o saco dele. Me perdoem a sinceridade, mas é verdade, cara. Você às vezes, e o discipulado? Vai hoje, bora. Aí você se doa, você gasta seu tempo, você se rasga com o cara, né? Às vezes tem discipulado que sai de lá, você sai arrebentado, porque é um peso espiritual terrível. Quem já passou por isso aqui? Acho que todo mundo discipula. Aí você liga pro cara no outro dia: e aí? Tá tudo beleza. Fizesse aquele? Não, fiz não. Meu irmão, né? Rapaz, ó, faz assim, olha, vai por aqui. Eu já estou decidido. Então não me pergunte nada, meu amigo. Não me pergunte. É assim, queridos, ou não? É assim que funciona. Agora, se você chega pro cara, o cara tá ali, quebrantado. Aí você faz: vamos fazer assim, bora. Você vai: vamos fazer assim, bora. Vamos orar, bora. Vamos jejuar, bora. Vamos abrir aqui uma horinha, bora. Aí você vai com gosto. Mas toda vez que você fala com a pessoa, duro de coração, não é? Duro de coração. Então, meu irmão, sinto muito, mas você não quer um discipulador. Você não quer um discipulador, né? Um cara desse aqui, com certeza ele ouviu conselhos. Com certeza ele ouviu conselho. Ninguém vem dizer a mim que você vê um amigo seu entrando num buraco e você não aconselha. Você aconselha. Rapaz, não faz isso não, bicho. Vai dar errado. Rapaz, vai dar errado. Mas eu vou fazer. Então faça. Agora depois não venha atrás de mim. Quebre sua cara sozinho. Gente. É assim. Sabe? É assim, infelizmente. É assim que acontece. Aí depois vamos botar a culpa em Deus. Queridos, a culpa não é de Deus. A culpa é minha. A culpa é sua. A culpa é de outra pessoa. Eu digo a meu filho, está aqui, meu filho, estude. Eu digo direto a ele para perguntar a ele: estuda, né? Daniel, estuda, cara, te interessa. O que dá dignidade ao homem é o estudo, é o trabalho. Paga colégio para ele. Mas se ele não quiser estudar, de quem é o problema? É dele. É dele. Ele anda brincando Daniel, mas assim a gente não tem estresse nós dois, né? Nós de casa. Mas são exemplos. Ele anda em cima de um negocinho no parque, lá de uma paredezinha no parque. Fica andando ali. Rapaz, se tu cair, tu vai te machucar. Eu não caio não, pai. Eita, bem na beirinha. Se ele escorregar, ele vai se machucar? Vai. Pai, por que o senhor não me avisou? Eu avisei, não chore não. Não chore não, que em cima do choro leva uma lapada. Não chore não. Eu avisei. Então, queridos, com Deus é do mesmo jeito. O cara sai da terra do pão, vai para a terra da sequidão, morre, os 2 filhos casam com 2 mulheres que não é da religião que Deus fala em Deuteronômios: não pegarás mulheres de outra, não casarás com mulheres de outra religião, tal. Aí os caras vão, fazem o que Deus não mandou, aí morrem, aí a mãe e a viúva: o Senhor pesou a mão sobre mim. Pesou não, amada. Foram escolhas. Agora você estava junto no barco e você vai ter que pagar o preço junto com sua família. Mas é escolhas, querido.
É escolhas. E aí nós vimos aqui esse final de semana as escolhas acontecendo. Vem aqui para frente orar, vem orar. Amém. Amém, mas eu quero te incentivar. Continua. Na tua célula vai ter problema? Vai. Você vai se desmotivar às vezes com os pastores, comigo, com os supervisores. Você vai se desmotivar, você vai ficar chateado, você vai ficar retado com o cara. Rapaz, eu não quero mais negócio com esse cara aí. Você vai ficar assim, mas eu quero te dizer, o foco não sou eu não. O foco não é o pastor não. O foco é Cristo. Amém, queridos? Ele é o foco. Se você está aqui, é porque Deus quer que você esteja aqui. Se o seu ministério não é esse, vai orar. Se você acha que a sua casa não é essa, vai orar, irmãos. Eu tenho certeza que se você chegasse, pastor, hoje, pastor, olha, eu falei com Deus, Deus falou comigo, a gente trocou um lero lá, e eu entendi que o meu ministério é na igreja da esquina do lixo quebrado. Pastor, você orou, orei, eu vou sentir muito sua falta, mas você pode ir. O pastor não vai prender ninguém aqui não. Mas se você está aqui, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Não bata nas ovelhas, não bata na sua célula. Cuide com o amor da sua célula. Cuide com o amor dos seus liderados. Dê o seu melhor. Mas o cara é casca grossa, Ednaldo. Eu aconselho e o cara não escuta. Aí é com ele e Deus. Deixa ele ir para a terra de Moabe e quebrar a cara. Sabe? Às vezes a gente está querendo fazer com que o povo, a gente quer fazer uma cirurgia craniana, abrir a cabeça do cara, empurrar nossas ideias dentro, costurar de novo, e quando terminar o discipulado, oi, e aí? Não, agora estou bem, sou outra pessoa. Não é assim, irmãos. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, queridos, eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar, né? A gente já está terminando, eu não vou ficar até meia-noite aqui não. Eu não vou ficar até meia-noite, né? O pastor liberou, mas eu não vou ficar aqui não. Mas eu quero te encorajar, eu quero dizer a você, não saia da terra do pão. Não saia, querido. Não é o lugar onde você está que não presta. Às vezes é as nossas atitudes que tem que mudar. Não é a tua família que é ruim. Não é a minha família que é. Às vezes sou eu que sou ruim mesmo. E quero botar a culpa na família que eu tenho. Não é a família que eu tenho. Se eu quero que a minha família mude comigo, eu tenho que mudar com ela. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa essa semana e disse, olha, para minha esposa mudar, eu tive que mudar também. Às vezes a gente quer que os outros mudem primeiro, mas nós temos que mudar primeiro. Nós temos que ser exemplo primeiro. A semana retrasada, quando aquele rapaz esteve aqui, eu não lembro o nome dele, que ele falou sobre as mídias, né? Quem estava aqui na terça? E ele falou sobre jogos. Vocês lembram? E aí poxa vida, eu tinha um joguinho no meu telefone de snipe. Snipe é um atirador de elite. E quando ele falou, eu disse, caramba, em mim não influi, não causa nenhuma influência. Mas eu tenho um adolescente dentro de casa, de 12 anos. Eu tenho uma criança de 5, que joga junto com um de 12. E às vezes Deus está falando, e nós não queremos dar ouvidos. Mas aí quando aquele missionário, pastor, não sei o que ele é, quando ele falou, o Espírito Santo falou ao meu coração, aquele jogo não presta para os seus filhos. Pode parecer até uma besteira, mas para mim foi muito sério. E aí quando eu cheguei em casa eu disse, Daniel, eu tinha instalado no meu e ele no da mãe, o mesmo jogo. Eu disse, Daniel, faz o seguinte, desinstala aquele jogo do telefone da tua mãe. Mas pai, não, desinstale o jogo do telefone da sua mãe. Mas primeiro, desinstala lá do meu. Aí ele pegou meu telefone, eu pedi para ele desinstalar, ele desinstalou do meu e depois desinstalou o da mãe. Por que eu fiz isso? Porque eu não posso cobrar dele o que eu não faço. Eu só posso cobrar dele o que eu faço. Eu só posso cobrar do meu filho aquilo que eu ensino.
A Bíblia diz: ensina a criança no caminho, né? Então, ensinar no caminho é você pegar na mão do cara, bora por aqui, cara. Se ele pender aqui para baixo, eps, bora por aqui. Não sei nem porque eu estou falando isso, tá? Mas nós só podemos cobrar aquilo que nós fazemos. É muita hipocrisia da nossa parte dizer a alguém: jejuma, se você não jejuma. Ora, se você não ora. Fizeste teu TSD hoje e você fez. Então às vezes nós estamos querendo botar uma carga em cima dos outros, onde nem nós mesmos carregamos. Então nós temos que ser exemplo. Nós não podemos cobrar ou pedir algo que a gente não faça. É muita hipocrisia um negócio desse. Então eu conversando com essa pessoa esses dias, eu tive que mudar com a minha esposa primeiro, né? O nosso casamento não é perfeito. Nós discutimos, nós brigamos, às vezes nossos como é que chama, Milton? DR, né? Às vezes nossos DR, né? Discussão de relacionamento, vai para o discipulado. E aí, no discipulado a coisa aperta. Mas nós saímos dali para consertar. Então, eu não posso dizer faça se eu não faço. E eu disse a essa pessoa: eu tive que mudar com a minha esposa algumas atitudes minhas para que eu pudesse exigir que ela mudasse também. Então um cara desse aqui, e nós irmãos, nós estamos às vezes na mesma situação desse cidadão aqui, Elimeleque. Nós estamos querendo sair da casa do pão. Às vezes Deus está colocando você na casa do pão. Ah, mas não tem o pão doce, mas tem o francês e o crioulo, infeliz. Como que tem em casa? Ah, mas eu queria o pão doce da padaria Recife, mas não tem. Você tem esse pãozinho francês aqui de 2 dias, dormido, tá duro, passa uma manteiguinha e assa, vai se vir a mesma coisa. Deus ele nos coloca aonde é necessário para o nosso crescimento, não onde a gente quer. Amém? Você está no local do seu crescimento. Do seu crescimento. E aí, nós às vezes, né, estamos aqui louvando a Deus e pensando no pão do vizinho. Eita, meu vizinho tem um pão com coco, um caldo de cana. Oh, irmãos, como o teu pão. Você está na casa do pão, você está no melhor lugar que alguém poderia estar, queridos. É na casa de papai, é na casa do pão. A Bíblia diz nessa história que existia fome, mas depois de 10 anos ela diz que houve fartura. Então não te preocupa que a fartura vai chegar, irmão. A fartura na tua casa vai chegar, a fartura no teu casamento vai chegar, a fartura na tua família vai chegar, meu irmão. E aí você vai poder dizer: foi pelo rei e pelo reino. Amém? Foi pelo rei. Foi pelo rei. Foi pelo rei. Pelo rei. Amém. Foi pelo rei e pelo